Então, às vezes, receber isso com um peso gigantesco, porque propósito, gente, pode ser salvar o mundo. Pode ser evitar a guerra mundial, pode ser. Pode ser igual o Elon Musk, ir para Marte, propósito. Mas também pode ser fazer uma comidinha gostosa em casa. Mas também pode ser ver o filho dando gargalhada. Isso também é um propósito, né? Então, às vezes, não tem que ser gigante para o mundo. Precisa ser gigante para mim, né? Para os que estão ao meu redor. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica T&D, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo do Brasil e também dos países de língua portuguesa. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês. Já somos mais de 220 mil visualizações nos nossos episódios, milhares de seguidores, um programa que começou há um pouco mais de um ano, com 0 seguidores, 0 visualizações, começamos do início. E qual que foi o segredo desse sucesso? Nos nossos podcasts, nós procuramos, além de trazer os desafios atuais da área de treinamento e desenvolvimento humano, nós procuramos trazer as soluções do ponto de vista de nossos convidados, que trazem as suas experiências de uma forma concreta, de uma forma tangível, que ajuda realmente, como a gente sempre diz, a refletir e nos desenvolver. Então, a gente agradece vocês que semanalmente dedicam uma hora e pouquinho para ouvir esse nosso podcast, trabalhar na semana nas suas reflexões pessoais e colocar em prática, porque um aprendizado sem prática não vale nada. E a gente vê muita gente já colocando em prática o que eles ouvem aqui no nosso podcast, que traz também dados de pesquisas, estudos e, como eu disse, a prática e a experiência dos nossos convidados. Quero também fazer um convite a todos vocês que têm conta no LinkedIn e quem não tem, que faça, mas hoje em dia dificilmente um profissional não ter conta no LinkedIn, de acessar a nossa newsletter Melhores Práticas de T&D. É uma newsletter quinzenal que nós começamos há um mês e já passamos de 1.000 seguidores. São artigos curtos, de 3 a 5 minutos, onde a gente traz dados científicos, dados de pesquisas sobre os temas de T&D e também como diferencial, assim como no nosso podcast, a maneira como que você aplica e muda o seu status quo. Eu sou Michel Mussolin e hoje nós vamos falar sobre um tema que é ligado à felicidade e o resultado da felicidade para os resultados de negócio de sua empresa. Nós vimos após a pandemia um breve despertar das pessoas quando falamos sobre o tema da felicidade. As pessoas tiveram que desacelerar abruptamente o seu dia a dia, de acordar cedo, tomar café, correndo, deixar os seus filhos na escola, enfrentar o trânsito caótico, seja em seu carro, seja no transporte público, entrar numa reunião, atender várias reuniões, almoçar rapidamente em restaurantes lotados e barulhentos e no final do dia sair do trabalho, pegar o seu transporte novamente e pegar os seus filhos, retornar às suas casas, deixar os seus filhos ali no banho, esquentar uma comida, colocar na boca dos seus filhos, colocar na sua boca, botar todo mundo para dormir e começar esse ciclo novamente todos os dias. Então, de repente, você acorda, toma um café, se dirige ainda de pijama até o computador, escova o seu dente, começa a ler os seus e-mails, atende às reuniões de forma virtual, sentado na comodidade da sua casa, entra numa reunião, faz uma pausa, vai até a cozinha, toma uma água, alisa a cabeça do seu dog e retorna ao trabalho.
E aí as pessoas começam a dar valor às pequenas coisas da vida. Mas esse mundo, esse jeito de viver, ele acabou se tornando muito, vamos dizer assim, até chacota. Por quê? A gente viu enxurradas de mensagens de motivação em Instagram, LinkedIn, aquelas mensagens de o que eu aprendi na pandemia, eu aprendi que eu gosto de café, que eu aprendi que eu gosto de olhar o sol na varanda. E aí a gente viu milhares e milhares de posts nesse sentido com mensagens superficiais. O passado, né, que nós vivemos na pandemia, ficou para trás, as pessoas começaram a retomar o contato social, e o que antes deveria ter sido usado como aprendizado para melhorar o lado humano, o lado pessoal, acabou ficando apenas nos posts, e as pessoas se mostraram cada vez mais ansiosas, cada vez mais egoístas, cada vez mais individualistas. A gente vê isso hoje na falta de paciência que nós temos um com os outros, seja no trânsito, seja no trabalho, seja nas colocações dentro das próprias mídias sociais. E a felicidade, como ficou? Como resgatar a real felicidade? Como dar importância ao que realmente importa na nossa vida? Só para vocês terem uma ideia, uma pesquisa recente nos Estados Unidos falou que 46% dos entrevistados fariam alguma cirurgia em seu corpo, estética, para mudar, para ficar de acordo com o padrão de beleza que ele vê na internet. Isso é um sinal de muita baixa estima. Então, como a pessoa pode ser feliz? E, falando aqui em ambiente corporativo, o que um colaborador feliz pode fazer pela sua empresa? Para falar desse tema, trazemos ela, que coordena a equipe Posturar desde 2006, estudou ao longo de sua carreira diversas disciplinas: fisioterapia, ergonomia, neurociência, liderança, gestão de pessoas, negociação e gestão de conflitos. E no Grupo Posturar, que tem uma missão de cuidar das pessoas, ela colabora com as suas palestras, com a sua equipe, a proporcionar saúde e qualidade de vida para os seus clientes, aumentando a produtividade e a felicidade no trabalho, com ações voltadas à saúde física, mental, ao bem-estar corporativo, ao incentivo e premiação para gerar resultados eficazes e ao engajamento dos talentos das organizações. De Ipatinga, Minas Gerais, gosta muito de natureza, museu, parque, viver a natureza com a sua filha, conversar, curtir as pequenas coisas que traz alegria e felicidade na sua vida. E, como consequência, um resultado excepcional na sua carreira. É com grande alegria e honra que damos as boas-vindas a Camila Sartori. Bem-vinda ao nosso podcast, é um prazer tê-la conosco. Obrigada, Michel. Que apresentação gostosa. Gostei de ouvir. Obrigada a todos vocês. Eu espero poder compartilhar um pouco do que eu aprendo nesse longo dos anos, porque esse conhecimento compartilhado é o que traz resultado, né? Então vamos lá, vamos falar então um pouquinho de felicidade. Bora. Fala para nós o que gera felicidade, o que ajuda as pessoas a encontrar a felicidade, dicas para essa busca, enfim. Fala um pouquinho para nós sobre o tema. Vamos lá. Gente, eu acho que a gente chegar aqui como um guru da felicidade e querer transferir isso para as pessoas, dizendo que é possível ser 100% feliz, isso não é uma realidade, isso é uma utopia. A gente tem muita definição sobre o que é felicidade, mas eu gosto muito de relacionar assim, felicidade é o que a gente vive no nosso interno em relação ao que a gente vive no externo. O que significa isso?
o meu interno, quem eu sou. E isso tem várias dimensões, várias distribuições. Por exemplo, os meus valores como pessoa, os lugares que eu convivo, as coisas que eu considero importante, o que eu considero que seja propósito na minha vida e relaciono isso com os meios que eu estou, onde eu trabalho, os lugares que eu frequento, o tipo de lugares que eu vou. E a felicidade está muito relacionada a esse interno, sabendo lidar com esse externo. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos imaginar que você tem um valor de vida. Valor significa, gente, quando a gente considera aquilo inegociável. Aquilo é tão importante que você nunca abre mão daquilo. E aí eu relaciono esse valor que eu tenho com o lugar que eu entrei para trabalhar. Imagina que eu tenho como valor a comunicação, os relacionamentos, o ajudar, o cooperar, a gentileza. E aí eu começo a trabalhar numa empresa onde não tem uma cultura organizacional estabelecida, que não bata com os meus valores. Você vai ser feliz ali? Não vai ser feliz ali. Essa semana até eu conheço uma pessoa que começou a trabalhar numa empresa tem uns 6 meses. Um salário muito bom, um cargo muito bom, benefícios muito bons. Mas ele me disse, eu já estou procurando um novo lugar. Porque o que acontece lá dentro não bate com o que eu acredito. Que pode acontecer, a desonestidade, a falta de valor às pessoas, a agressividade, o xingar as pessoas. Então, olha essa questão, como o valor dele não se encontrou dentro do valor daquela empresa e tem trago para ele uma grande insatisfação, um desânimo. Me relatou uma coisa que me preocupa, que eu vejo que muita gente está fazendo, que é o consumo do medicamento, né? Quando você precisa tomar medicamentos para conseguir dormir, tomar medicamentos para conseguir acordar, tomar medicamentos para conseguir ter concentração e foco, quer dizer, algo não está bom, porque o nosso corpo produz isso, né? O nosso corpo, eu preciso tomar melatonina? Não, o meu corpo produz melatonina naturalmente. Eu preciso tomar de manhã algo que deixe minha mente alerta, sendo que o meu corpo consegue fazer isso através de neurotransmissores, hormônios e tudo mais. Então, se as pessoas estão tomando muito medicamento para viver, algo está errado. A gente precisa saber onde está, né? Se é em casa, se é nos relacionamentos, se é na empresa, mas se tornando um viciado mesmo. E quando você toma medicamentos para viver, se tornando um viciado, aí começa a não ser uma vida boa, né? Então, não há felicidade nesse meio. Imaginar que o seu valor seja a família. A gente põe a família em primeiro lugar, isso é inegociável. Mas você está numa empresa onde todo dia você tem que ficar até 9, 10 da noite. Qual o seu tempo em família? Então ele não está sendo praticado. Se eu estou em lazer com meus filhos e ali eu tenho que ficar alerta o tempo inteiro, com meu e-mail, com meu celular, e não conseguir ver aquela criança contando uma historinha, ver a risada daquela criança, quer dizer, o meu valor está sendo deixado de lado. E isso começa a gerar muito desânimo, frustração, infelicidade, sensação de solidão. E aí não está a felicidade. Então, gente, felicidade não é aquela coisa de estar rindo o tempo inteiro. Todo mundo passa problema, você não passa, eu passo, vocês passam. Minha vida não é vida de Instagram, minha vida não é vida de LinkedIn. Eu não tenho 100% orgulho de pertencer, eu tenho problemas, eu tenho desafios, eu tenho questões a serem tratadas. E isso é uma realidade de qualquer pessoa. E você sabe que você falou uma coisa muito importante, Michel? Eu tenho percebido que muita gente tem adoecido pelo fator comparação, sabe? A gente chega e vê uma pessoa, nossa, ela está com físico 100%. Nossa, ela foi promovida. Nossa, ela foi passear. Ela foi para a Itália. Por que eu não? Será que eu sou pior? Então as pessoas estão se achando pouco demais pelo fato de estarem se comparando demais. E é importante dizer, e eu digo isso, gente, não só para os outros, para mim, porque eu também caio nessa cilada. Sim. Você recebe uma enxurrada diária de pessoas que estão bem financeiramente, bem no relacionamento, bem na empresa, e essa enxurrada nos induz a achar que nós somos menos. Sim. Poxa, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Porque a minha vida não está igual do fulano e do ciclano. Mas não, gente. É uma cilada da comparação que a gente tem que parar e lembrar. Espera, eu tenho uma história, Michel tem outra história, Fernando tem outra história, Maria tem outra história. E cada um está num momento diferente de vida da sua história. Então, quando a gente começa a se afastar desse fator comparação e entender que nós temos um motivo
de estar naquele momento, naquela fase, a gente se sente melhor. E vou te dizer uma coisa, você sabe que a felicidade pode ser induzida? Significa, eu posso induzir a minha felicidade. E aí a gente se liberta da dependência dos outros nos fazerem felizes. Por exemplo, tem gente que fala assim, eu separei, minha vida não é ninguém sem fulano. Eu saí daquele emprego, me demitiram, eu pedi demissão, agora eu estou me sentindo vazio. Olha, eu sei que é uma sensação e todas as emoções elas fazem sentido. Mas cuidado, tá, gente? Tem emoção que nos engana muito. Por exemplo, você pega uma parte da vida, uma faixa da vida e acha que aquilo é a sua vida como um todo. Então, existem os momentos de tristeza, de raiva, de rancor, de angústia, de frustração. Você não. Eu tenho. Tem dia que você deita e fala assim, nossa, que angústia sem motivo, que sensação estranha. Mas isso é passageiro. Por quê? Porque eu posso me induzir a estar melhor. Você quer ver um exemplo? Vamos imaginar que você chega para tomar um café de manhã na padaria e chega e fala, bom dia. Ó, o cara, o que você quer? Percebe com uma energia diferente? Né? Agora você chega num lugar, bom dia, a pessoa, bom dia, o que você vai querer hoje? Mudou a tratativa, o jeito, o clima. A mesma coisa acontece dentro de empresas. Se eu estou sempre lidando com situações, gente emburrada, confusa, negativa, que só reclama, nunca tá bom, né? Isso influencia. Então, eu posso me induzir, porque o meio, como a gente falou, ele existe. Eu sempre vou me deparar na vida com pessoas tristes, reclamonas, mal-humoradas, irritadas, nervosas. Isso já existia, isso se agravou na pandemia, mas sempre vai existir. Agora, eu absorvo isso ou eu pego só o que realmente vale a pena? A gente não ouve falar muito das influências, né? Influência do meio existe, gente. A gente é influenciado desde que a gente nasce, né? Nosso pai, nossa mãe tá ali nos influenciando. Depois a escolinha, depois a faculdade, depois o trabalho. E aí eu decido, eu vou absorver e ficar nesse mesmo clima, nesse mesmo jeito, ou eu vou fazer outras coisas. E assim, eu gosto mais de induzir minha felicidade. Por exemplo, música. Influencia o nosso jeito de viver ou não? Qual música animada pra você ver? Uma música que você gosta, que te dá prazer, que te dá calma. Você tá sentindo melhor. Eu posso dar risada. Você sabe que rir é contagioso. A gente sabe. Se eu começar a dar risada aqui, ele, sem saber o motivo, vai começar a dar risada de lá. É assim que funciona. E eu posso induzir isso muito no meu pensamento. Muita gente fala, cara, eu fico envolvido em pensamentos ruins. Eu fico envolvido em coisas que vão acontecer. E, assim, muitas vezes são completamente imaginárias, né? Um acidente vai acontecer, meu Deus, se eu viajar. Se eu for demitido, meu Deus, nós vamos passar fome, E aí você se envolve nesse ciclo de pensamentos ruins e o corpo sente isso, sabe, chefe? Sim. Não é só o que a gente ouve e vem de fora, não. É com os gestos, meu cérebro lê. Minhas palavras, meu cérebro lê. Né? Então, se eu sorrio, eu estimulo esse músculo zigomático e o cérebro lê. Por que o zigomático está trabalhando? O zigomático trabalha quando ela está feliz, quando ela sorri. Então, eu estou feliz. E aí ele começa a liberar substâncias. É a ocitocina, é a serotonina, que faz a gente se sentir melhor. Então, eu posso induzir minha felicidade de várias maneiras. Eu posso buscar conviver com pessoas que me dão mais prazer de viver. Não quer dizer que essas pessoas são perfeitas, porque elas não existem. Mas são pessoas que eu vejo a sinceridade, né? A cooperação, a gentileza. E como é que faz isso no trabalho? Porque às vezes você trabalha do lado de uma pessoa que você fala, cara, ele é mal-humorado pra caramba, ele nunca me ajuda, ele não é prestativo. O que eu faço para sair dessa pessoa? Tem como fugir dela, gente? Não tem. Ela tá ali sentada do seu lado. Mas eu posso fugir dela mentalmente. Sim. Quer dizer, ela está fisicamente do meu lado. Mas necessariamente o que ela diz ou como ela age não precisa me influenciar. Eu ouço e libero. Né? Sabe que eu gosto de brincar assim? Quantos banhos em média a gente toma por dia? Quantos banhos você toma por dia em média, Michel? São 2. Um de manhã e um quando eu chego. Isso é a média sem desvio padrão, tá? São 2 mesmo. É um de manhã e um quando eu chego do trabalho. Eu dei uma palestra nessa segunda
E o cara respondeu, e eu gostei demais. Ele falou assim, depende se tá frio ou se tá calor. Gente, por que a gente toma banho? Tirar sujeira, Sim. suor, sair os odores, né? Recompor a pele. E eu gosto de falar, e quantas vezes por dia você toma um banho emocional? Quer dizer, qual o tempo que eu tirei para tirar toda a sujeira que ficou aqui acumulada? Que ficou. Sim. Alguém falou para você no dia, isso é irresponsável. Pronto, você foi lá e colocou o quê? Você nunca faz as coisas na hora. Você nunca tem disciplina. Você é feio. Você é bagunçado, você não me merece. E aí você começa a guardar sujeira. Se você não dá uma paradinha por dia para falar, pera, eu vou tirar esse lixo emocional daqui. E como a gente faz isso? Com autodiálogo. Eu converso comigo mesmo. Se alguém me falou, você é feio. Pera, eu sou feia? Não. Então isso é o quê? Eliminado. Você é desorganizado? Não sou. Eu tô aqui, tudo montado. Por quê? Então, eu elimino essa sujeira. E tem muita gente que tá com isso acumulado há muitos anos. E aí começa a vir, sabe, as sensações mesmo da depressão, as sensações da ansiedade. Meu Deus, eu tenho sempre que buscar. Sempre algo vai acontecer. Pera, não pode ser só isso do hoje. E aí vem essas doenças mentais que nos atrapalham tanto na vida, né? Um ponto, na verdade dois, né, que você comentou que eu gostaria aqui de exemplificar para o pessoal que nos ouve, né? Então, vamos imaginar, você falou uma palavra muito engraçada, LinkedIn, né? Eu nunca tinha ouvido, né? Achei muito interessante, mas olha só. Você acorda cedo, né? O que 92% das pessoas no mundo fazem, a primeira coisa é pegar o celular. Aí você acorda, você vai para o seu trabalho e aí você tá com qualquer insatisfação no seu trabalho. Seja porque você tem um trabalho que você não gosta, ou porque você sabe que naquele dia você vai ter uma reunião difícil, ou porque você precisa trabalhar até tarde para resolver um problema, não importa. O que acontece? Você entra na LinkedIn e começa a ver vários posts de promoções. Olha, hoje eu fui promovido. Hoje eu estou mudando de país. Hoje eu ganhei um prêmio. Hoje eu fui reconhecido e tal. O que acontece? Você se compara. Uma pesquisa recente nos Estados Unidos disse 89% dos entrevistados se sentem infelizes a sua vida comparado com as pessoas com que eles seguem nas redes sociais. Então, ali já é um banho de água fria, porque você já se acorda já se colocando para baixo. E aí você já é pressionado. Já começa depressivo. Bom, no lado pessoal, se você vai para as outras redes sociais, que é um lado pessoal, também você acorda, aí você vê aquela gata malhada, aquele gato malhado, né? Aí você olha para o seu parceiro, para sua parceira, tá meio gordinho, aí você fala assim, puxa, eu queria aquilo, né? Porque ali a pessoa é perfeita, né? Ninguém tá vendo como ela é como pessoa, quais são os valores que ela tem, né? Como que ela trata o outro. Não, você só tá vendo a estética e você materializa aquilo como sinônimo de perfeição. E aí você olha para o lado e fala, puxa, eu não tenho isso. Se torna infeliz. Então, hoje as pessoas têm um hábito, né, de acordar já inundando o seu ser de informações pseudo-verídicas e você se compara e você se coloca para baixo. Então, acho que a primeira dica, né, que eu sempre falo para as pessoas que eu converso é: as redes sociais estão aí, a conectividade está aí, a inteligência artificial está aí, não tem como voltar atrás. Vamos saber usar. Então, o primeiro ponto é esse. Evita. Da mesma forma que tem também um estudo que mostra que como você adormece influencia muito da forma como você acorda.
Se você vai dormir falando assim, nossa, amanhã eu tenho que encontrar aquela pessoa, ixi, aí eu vou ter que fazer isso, aí eu vou ter que fazer aquilo, isso aqui. Bom, o que que acontece? Você não tem um sono bom, você não descansa e você já acorda cansado, já acorda para baixo. Aí você complementa o knockdown abrindo o celular, né? E aí você vai precisar do quê? De um suporte externo químico para dar um up. Bom, então, parte 2, né, de dica. Vai dormir. Desliga o celular pelo menos 1 hora antes. Se desconecta dessa vida que não existe, né? Você vai ver que você vai começar a melhorar a qualidade do seu sono. As pessoas que reduzem de 10 a 30 minutos o uso do celular, de redes sociais por dia, tem de 30 a 40% menos chance de desenvolver ansiedade. Sim. Essa é uma relação, né? Bom, aí teve um segundo ponto, né, que você comentou conosco aqui, né, sobre a limpeza mental, né? Eu tenho uma máxima que chama-se MEDS, né? Então, indo do fim para o começo, né? Sono, primeira coisa, né? Você tem que ter um sono legal. Depois, dieta. Você tem que ter uma alimentação saudável, né? Para que você tenha pique, tenha ânimo, né? Se você se entupir de gordura, de salgadinho, né? Você não vai ter essa energia boa para disposição para fazer as coisas. Então, sono, dieta, exercício. Então, você tendo um sono bom, você vai se alimentar melhor, você não vai precisar se entupir de chocolate para ficar feliz. Aí você vai ter disposição para fazer o exercício. E aí, o último, que acaba sendo às vezes o primeiro, é a meditação, né? Então, cada um dentro da sua espiritualidade ou religiosidade, encontrar um tempo para fazer essa limpeza mental, né? O Michel falou coisas muito importantes. Eu vou pegar meio por etapas aqui, porque são muitas coisas. Mas a rede social, gente, ela foi criada, foi para isso mesmo, para ser muito perfeito mesmo, né? Rede social tem que ser algo viciante. Ela foi desenhada para ser viciante. Para isso. Então, assim, a gente se vicia nela porque é gostoso de ver essa perfeição. Mas é um exercício mental. É diferente do exercício físico, é um exercício mental. Onde eu penso, tá, eu até abro a rede social de manhã, vendo a vida perfeita, ok, mas eu trago para a realidade sabendo que isso não é real para ninguém e ali mostra 30 segundos da nossa vida, Sim. 1 minuto da nossa vida e ok, né? Sabe um termo gostoso que eu acho e tão humano, que é a vulnerabilidade. A gente sempre ser perfeito, não parece que você sobe num pedestal e o resto está tudo embaixo? E isso é sufocante até mesmo para quem tenta ser perfeito, que é o perfeccionismo, aquela autocobrança tão gigantesca, onde eu nunca consigo nem me satisfazer, nem satisfazer o outro. E quando a gente aceita a nossa vulnerabilidade, ajuda muito. Isso quer dizer, eu sou um ser humano, eu erro, eu sinto medo, eu fico com raiva, eu me irrito, eu posso sim me abrir, logicamente, com as pessoas que eu confio mais próximas. Eu não vou abrir a câmera na internet e ficar chorando para as pessoas, sendo que eu nunca as vi, entendeu? Eu não vou ficar contando sobre a minha vida pessoal de relacionamento, abrindo uma live, contando isso para 10 mil pessoas, porque isso não faz o menor sentido. Mas, para as pessoas que estão no meu convívio, de confiança, sendo da minha equipe, do meu time, ou dentro da minha casa, ou com meus amigos, eu posso sim ter a vulnerabilidade. Eu posso sim falar, gente, hoje eu não estou bem, hoje eu acordei irritado, sei lá, que estranho, hoje eu estou sentindo uma angústia. Então, todos nós a temos, né? E isso é normal, sabe? Então, isso da rede social, cara, sempre vai ser perfeito. Traga para sua realidade. Fez algum sentido para mim? Não fez? Deixa de seguir, gente. É fácil. Sim. Né? E a gente lida no trabalho com situações que a gente lida na vida, que é a fofoca,
que é a mentira, que são as traições profissionais com algum tipo de intuito, que é com a maldade, né? Não tem aqueles que sempre estão ali tentando passar a perna. Isso é real. Só que quando a gente começa a criar uma proteção de com quem eu devo realmente externar as minhas vontades, os meus sonhos, os meus planejamentos. Os outros não quer dizer que eu vou excluir. Trato com educação, com respeito, com gentileza, mas com um pouco mais de afastamento emocional. E você sabe por que uma fofoca ela é transmitida de um para outro, de um para outro, até chegar a 1000? Porque alguém aceitou ouvir. Aí alguém falou, o outro aceitou ouvir. Então, quer dizer, a partir do momento que você não quer ouvir, ela morre. Com certeza. Então eu tomo um posicionamento, eu não quero participar disso. Por que a mentira existe? Muitas vezes você não aceita que houve um erro no seu processo. Sim. E aí você mente sobre aquilo. Ou quer jogar a culpa em alguém. Né? Sempre muito terceiriza, famoso, né? Terceiriza. Ah, mas você... Né? Sempre é você. Mas também, mas também, mas também, poxa, fizeram isso comigo. Né? Então você fala, pera, cadê a minha responsabilidade sobre o processo? A minha responsabilidade técnica, ou emocional, ou de relacionamento, eu também a tenho. Sim. Tem gente que fala assim, não use a frase eu errei. Mas por que não? Por que não? Se eu errei. Mas não fica bonito falar. Fala assim, eu vou verificar. Gente, a vulnerabilidade não é muito mais honesto você dizer, cara, errei, mas eu vou corrigir. Sim. Você consegue me ajudar nisso aqui? Eu acho que quando a gente sai um pouco dessa máscara de nossa, que é perfeito, nossa, que não existem falhas, é você que está trazendo a falha para cá, sai um pouco disso, as pessoas começam a trabalhar de maneira mais cooperativa, de sabendo, cara, se eu não sei, eu posso pedir ajuda. Se eu errei, alguém pode me ajudar na solução. Né? Pode ser melhor assim. E depois você entrando nessa parte dos vários itens, alimentação, sono, eu vou dividir isso para você da maneira que eu gosto mais, que é a saúde integrada, que é assim, nós temos a saúde física, o nosso corpo. Então, gente, é uma estrutura que leva a gente para todos os lugares. Né? Eu só vou conseguir chegar aos 80, 90 anos se essa estrutura me levar para o banheiro, para tomar banho, para a empresa, para casa dos filhos, enfim. Então, ela tem que ser cuidada. Depois entra a saúde mental e emocional, quer dizer, como eu estou lidando com as minhas emoções e com o meio que eu estou vivendo. Depois a saúde social, que eu acho que é uma coisa que hoje ela está tão carente, que é os relacionamentos. Como eu estou lidando com os relacionamentos em casa e no trabalho. Tem muita gente fazendo vídeo assim, acabou minha energia social, já tem que ir embora. Mas por que a energia social está acabando tão rápido? Será que é a intolerância com o diferente? Não aceitando o diferente? Será que eu só estou querendo falar ao invés de aprender a ouvir também? Será que as decisões dos outros realmente têm que ser igual às minhas decisões? Ou elas podem ser um pouco diferentes? Então, esse cultivar a saúde social, eu acho que é uma coisa que as empresas devem começar a praticar. Porque ninguém formou aquela empresa sozinha. Exatamente. Teve que ter uma equipe. E essa equipe é justamente o social desse lugar. E aí entra a saúde espiritual, que é uma coisa que eu gosto mais também, a gente tem tudo a ver com a ciência hoje, que independente de religião, porque religião é assim, olha, religião é uma linha na horizontal, onde pessoas se relacionam com pessoas. Então a gente se encontra numa igreja, num centro, onde quer que seja, e ali existe uma doutrina, quer dizer, coisas que as pessoas acreditam e pegam a referência da Bíblia junto do que elas acreditam. Ok, tá ótimo também. Mas existe a parte da espiritualidade, que aí já é a linha vertical, que é você direto com o seu Deus, independente de qual ele seja. E o que isso tem a ver com uma empresa? Tem a ver que quando as pessoas, isso pela ciência, tá, gente? Quando as pessoas conversam com Deus, e isso acontece de diversas maneiras, isso estimula a região temporal da cabeça, que é essa lateral da cabeça. Isso foi visto em ressonância magnética funcional. Enquanto a pessoa está ou em oração, ou em meditação, ou em autodiálogo, percebe através do exame que essa região é muito estimulada. E essa região sendo estimulada nos dá a sensação do preenchimento, do pertencimento, da paz, do bem-estar. Por que não estimular isso? E a gente consegue estimular isso dentro da empresa com a meditação, que você disse. Meditar, gente, nem sempre é estar com a perna cruzadinha fazendo não. Isso também é uma técnica. Meditar significa eu estou dando uma atenção boa a uma coisa por vez. Então, se eu estou caminhando
e sentir no meu corpo, sentir na minha respiração. Eu já estou em meditação. Se eu estou ouvindo uma música, prestando atenção no significado dela e sentindo prazer com aquela letra, eu já estou em meditação. Tá? Então, pode ser ficar parado, prestando atenção na minha respiração ou no meu pensamento, ou pode ser fazer algo sentindo aquele momento. Quer ver uma coisa que as pessoas não sentem tanto? Você está almoçando. Se perguntar para alguém o que você almoçou ontem, você não lembra. Porque ela simplesmente nem olhou, nem o sabor ela sentiu. Sim. Ela está almoçando em frente ao notebook. Ela está lanchando naquela confusão. Ai, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas espera, e o sabor? Do arroz, do feijão, que é gostoso, daquela salada que é gostoso. Eu já estou dando uma atenção ao alimento, entende? E isso nos traz esse bem-estar. E também a espiritualidade significa conversar com Deus, minha gente. Precisa ter luxo com Deus, não. Né? Exatamente. Ele não está querendo que você fala tenhas, não sei o que lá, não. Ele não está preocupado com o seu português, não. Está preocupado com o seu coração. Né? Me ajuda, me enche, me dá uma saída, me dá uma luz, ou obrigada. Agradecer é bom também, sabe? Sabe uma coisa que eu ia te falar? Às vezes, quando a gente vê a rede social, olha um exercício mental bom. Quando a gente vê, a tendência do ser humano é sentir a inveja. Que é um pecado capital que todos nós temos, tá, gente? Eu tenho, vocês têm. Mas na hora que a gente sente que ela veio, a gente fala, cara, pera, ao invés de sentir inveja, eu posso sentir feliz pelo outro? É um exercício. Cara, ele conquistou um carro. Como é difícil isso, a gente sabe, é difícil. Ele comprou uma casa, como é difícil. Ele realizou um sonho de viajar. É um exercício de falar, eu vou ficar feliz por ele. Eu não quero sentir essa inveja. E aí vem uma sensação melhor, que já está lá na Bíblia, né? O que a gente planta, a gente colhe. E isso é uma lei universal, né? Do retorno. Então, se eu começo a perceber isso, eu acho que a vida fica mais aliviada. Concordo. Vou quebrar, agora é minha vez, agora, né? A gente vai desmiuçando, né? E complementando. Isso, acho que isso é bacana. Vamos falar um pouquinho sobre a energia social. Né? Eu lembro, né, sobre a energia social, né, e a falta de paciência com o próximo. Tá? Eu lembro em 1999, 2000, quando eu entrei na indústria automotiva, a gente quase não tinha, praticamente, né, posso dizer que a gente não tinha computadores. Tá? Eu trabalhava na engenharia de produto e para cada 4 engenheiros existia apenas um computador no centro da baia. E esse computador a gente usava cada um 2 horas por dia, compartilhado, para ver e-mail, ver mensagem. Por quê? O trabalho técnico, o trabalho de design, né, de projetar a peça, era feita em salas de reuniões, em mesas, onde se abria os desenhos das peças e todo mundo ficava lá em cima daquela folha de papel discutindo. E aí, eu lembro quando jovem, né, entrando, né, na engenharia, aprendendo, eu via que os experientes, os engenheiros experientes, né, os mais antigos, tinham olhares diferentes de como resolver o problema ou como projetar uma peça para um determinado requisito de uma maneira diferente. E existia o ouvir. O diferente, né, o contraditório era normal. Numa época em que não se falava tanto de diversidade, de inclusão, disso e daquilo, existia a inclusão, a diversidade e era tudo normal. Muito bem. Se a gente vai acompanhando essa evolução da humanidade na parte tecnológica e na involução na parte humana, né? Porque hoje a gente está muito mais preocupado em humanizar o robô do que a gente mesmo, né? A gente quer que já somos humanos. A gente quer que o robô seja humano e a gente acaba sendo muito mais vezes robôs do que humanos, né? A gente vê o seguinte, a tecnologia, né, que ela é desenhada para nos tornar viciados a ela,
E como nós nos tornamos viciados a ela? Com coisas que nos dão prazer. Então, logicamente, você começa a receber feeds, notícias, vídeos, convites de grupo, afins daquilo que você gosta. Então, sem você perceber, você vai sendo liderado e colocado em feudos, em comunidades virtuais fechadas, que não são fechadas, mas são fechadas. Por quê? Todos pensam da mesma forma. Mesmo gosto, mesmo jeito. Né? E aí, o que acontece? Quando você ouve o outro falando de algo que você não acredita, não tem conversa. Porque você está tão preso à sua verdade que o outro está falando é uma bobagem, você não quer nem ouvir. Não existe, né? Você acha que não existe. Fala, não, esse cara tá louco, tá falando bobagem e tal. Uma coisa assim, bizarra que falam no Brasil, direita e esquerda. Gente... Tá todo mundo junto, né? Gente, assim... Não, e eu vou te falar mais. Se a gente analisar a política econômica do país, ela sempre foi capitalista. Sempre foi capitalista. Esse papo de direita e de esquerda não existe. Né? Só você olhar quem foram os ministros da Fazenda nos últimos 20 anos. Não teve um lá com o bonezinho do Che Guevara estatizando tudo e se usa esses termos para fragmentar. Porque a sociedade fragmentada, a sociedade isolada é mais fácil de se manipular, tanto por um lado quanto pelo outro. E a gente esquece do bem comum, que é o país, que todos somos brasileiros, que todos somos seres humanos, que todos buscamos a felicidade, que todos queremos o bem para a nossa família, que todos queremos ter um emprego. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses guetos sociais na internet. Por quê? Porque eles nos isolam e aí sim, a gente não tem paciência de ouvir porque a gente não acredita. Eu tive um entrevistado aqui que falou muito sobre comunicação. E ele falou uma coisa muito interessante. Quando você coloca a sua crença, vamos falar assim, confrontada com uma opinião contrária, você sempre sai ganhando. Por quê? Ou você reforça que aquilo que você acredita é aquilo mesmo, ou você faz adaptações da sua crença, que já te levam a um outro patamar. Já gera uma mudança. Ou você muda também de crença, que também é bom porque você evolui de qualquer maneira. Então, o diferente, o contraditório, né? Hoje a gente fala tanto de inclusão, de diversidade, etc e tal, só que assim... Fica você aí e eu aqui. Mas temos que incluir. Mas se você chega e começa a falar besteira, você quer isolar. Então, é inclusão desde que seja inclusão de acordo com os meus princípios. Né? E isso para todos, né? Todos os ramos. Né? Então, eu acho que a parte da energia social, aí indo para as empresas, é assim, pessoal, esteja preparado para o contraditório. O contraditório é bom. Né? Te faz refletir, sai do mecanismo da automação, do feed, do dedinho, que você só vê aquilo que você quer. Quanto a se sentir feliz pelos outros, né? Eu acho que isso também é muito importante, porque mesmo que aquela pessoa só poste coisas positivas sobre a vida dela, né? Mas aquele momento positivo de conquista dela tem que ser celebrado também por você. E aí, não sinta inveja ou não se sinta infeliz porque a outra conquistou e você não. Aqui tem um grande momento de aprendizado de você estudar como aquela pessoa conseguiu aquilo. Né? Procurar saber, poxa, como que ela conseguiu ser promovida? O que ela fez de bom? O que eu posso aprender com ela?
A gente aprende, né? Com essa jornada. Com certeza, né? Eu lembro de um antigo chefe meu, eu falo chefe, né? Porque para mim não tem esse agora líder, é bobagem. As milhões de né? teorias que não milhões levam a de nada. teorias, né? Então você tem um chefe ali, o cara vai te dar o trabalho e vai te ajudar a desenvolver. Essa é a máxima. O cara tem que te dar trabalho e tem que te ajudar a se desenvolver. Eu lembro que eu tive um que era um diretor, eu era engenheiro ainda, né? Na indústria automotiva ela era extremamente hierarquizada, então dificilmente você tinha um engenheiro direto reportando por um diretor. Sempre tinha um gerente ou um supervisor antes. E nesse assign, nesse desafio que me deram, eu passei a reportar para um diretor. Bom, esse diretor, né? Ele tinha um diretor executivo, certo? O diretor executivo tinha sido estagiário dele. Olha só. Quando eu vi aquilo, jovem, né, me chocou. Porque ele falou, você sabia que o fulano já foi meu estagiário? Logo que eu comecei a trabalhar com ele, que ele me convidou, aí eu falei, não, isso me... Aí ele falou, então, aí eu falei, nossa, mas como que foi isso? Aí ele falou, mérito dele. Né? Mérito dele. Ele se desenvolveu, ele ouviu os conselhos e cresceu. E é isso que eu quero para você também. E generosidade dele de aceitar. Porque tem gente que fala assim, não vou treinar não, senão eu vou perder meu cargo. Ué, então quer dizer que você nunca vai subir, né? Porque se você não treinar alguém, ninguém nunca é capaz de assumir o seu para você poder subir. Exatamente. E esse foi, além desse ponto, que realmente ele falou, bom, primeiro, para você ter outras oportunidades, você tem que ter pessoas que consigam estar no seu lugar para você poder subir. Mas o outro ponto foi o seguinte, que me guardou muito isso. Ele falou, a principal função do chefe, que na época eu falava chefe, né? É desenvolver as pessoas. E isso lá milhares de anos atrás. E aquilo me guardou, porque eu falei, puta, né? Que visão, né? E é mesmo, porque se você está num cargo de liderança, a sua função é preparar as pessoas, é desenvolver as pessoas, né? E você só faz isso com um exemplo, simples assim, Sim. né? E eu acho que tudo que você falou resume muito assim, a gente veio de crenças familiares, né? Que passaram nossos bisavós, tataravós, avós, mãe, pai, e isso veio vindo com a gente. E não quer dizer que tá errado, tá, gente? Eles tiveram aquela fase. Sim. Mas a gente pode quebrar isso. E tem coisa que ainda tá agarrada na gente e agarrada nas empresas. Por exemplo, às vezes tem a crença de que o rico ou o patrão quer sempre nos explorar. É uma crença que tem que ser quebrada. Exatamente. Sabe por quê? Se você perguntar, Michel, você quer ser rico? Você pode querer, dinheiro não é problema. Tá? Mas você quer ser chefe? Você não quer mais ser funcionário. Então quer dizer que você quer ser chefe? Quero. Ué, mas você não fala mal do chefe? Então por que você está querendo passar da posição de funcionário para chefe? Quebra isso. Gente, tem gente boa, tem gente ruim, tem gente honesta, tem gente desonesta, em todos os lugares. Exatamente. Dependendo do status, dependendo do cargo. Então, quebrar isso de que, por que ele está tendo e eu não? Batalha também, cresça também. Eu sei que o mundo não é igual para todos, não é mesmo, as oportunidades são diferentes. Mas a gente tem que correr atrás, sempre. Né? E sabe que uma coisa que ajuda muito a abrir a visão? Criatividade para a neurociência é assim, eu tenho mais ideias, mais pensamentos, mais soluções, quando eu exercito a criatividade. E a maneira de exercitar a criatividade é vendo coisas, vivendo coisas diferentes do meu dia a dia. Se todo dia eu sempre frequento os mesmos lugares, converso com as mesmas pessoas, leio o mesmo tipo de coisa, a minha cabeça não tem que expandir. É algo que eu já sei. Agora, se eu busco algo diferente, novos neurônios começam a se falar. Novos neurônios começam a se conectar. Por isso que vem a solução. Por isso que vem a ideia, né? E ter criatividade é bom, fazer essas coisas diferentes é bom, porque eu também começo a aceitar o diferente, né? E a maioria das vezes a gente está ouvindo para poder retrucar com uma nova tese, ao invés de só ouvir e falar, entendi. Ou então a gente só fala assim, não concordo com você, mas entendo.
do seu lado. É um pouco de maturidade, eu acho. Exatamente. Parece que dentro de empresa a gente está lidando com criança, às vezes. Você entra na reunião que estão retrocando ali, brigando 1h30 por situações que não fazem o menor sentido. Às vezes fazem, é um projeto, é algo específico, mais quantitativo. Mas às vezes não. No final das contas, você se pergunta, por que nós estamos discutindo mesmo? E sabe uma coisa que você falou lá no início de qualidade do sono, faz toda a diferença, cara. Às vezes tem gente que fala assim, ai, dormir é perda de tempo. Nossa, quem tá falando isso tem zero entendimento sobre o sono. O sono significa o meu corpo vai descansar. Tanto que ele paralisa, vai lá e dorme. A mente, ela se abre no sono. Eu gosto de falar que o sono é mágico. Durante o sono, a gente tem regulação de emoções. Tanto que às vezes quando a gente briga, tem alguma irritação num dia, vai dormir primeiro antes de resolver. O sono reorganiza as emoções. Aí no dia seguinte você fala assim, nossa, eu briguei por causa daquela bobeira. Tô pensando aqui agora, não faz o menor sentido. Porque sim, o cérebro vai lá, regula essas emoções. O cérebro faz o controle do que você vai ser guardado na memória e o que vai ser esquecido. Várias coisas a gente esquece, não esquece? Porque ele fala, nossa, isso que eu achei tão importante que eu vou guardar. Isso aqui foi tão insignificante para aquele histórico que ela tem no cérebro que vai ser eliminado. Então eu crio memória consolidada, memória a longo prazo de coisas. Por isso que tem projeto que você fala, cara, eu ralei pra caramba nesse projeto, ele nunca trouxe resultado. Porque você nunca conseguiu trabalhar uma memória a longo prazo, ao ponto de consolidar aquilo na sua mente. O sono nos traz calmaria. Por que a gente sonha? Você sabe por que a gente sonha? O sonho, gente, é como se você pegasse, em média, 7 dias do que aconteceu com você e ele reorganiza tudo que você viu, viveu, sentiu. Então, às vezes, a gente não tem uns sonhos mirabolantes, assim. Você está em cima de uma ponte, aí aparece um disco voador, aí aparece um palhaço. Você fala, nossa, que sonho maluco. Mas não é. É a mente trabalhando para que você consiga viver melhor. Por isso, ele pega todas essas imagens e sons e situações e reorganiza isso. Eu amo dormir. Eu falo que eu tenho sono, assim, de idoso, porque eu durmo 8h30 da noite e acordo 5 da manhã. Mas eu acho isso maravilhoso para mim. Eu acho que se isso não existisse na minha vida, eu não conseguiria fazer o tanto de coisa que eu faço hoje. Tá? Então eu dou valor mesmo. Você falou uma coisa interessante sobre a tolerância do diferente. Eu tenho uma amiga, que ela é minha amiga desde a faculdade, assim, nós somos amigos há mais de 20 anos. E ela ama ir pro samba. E eu não gosto de ir pro barzinho pro samba. Aí ela sempre me chama, Camila, vamos, vamos. Eu falo, Vanessa, hoje não, eu não gosto. Mas nós continuamos a ser amigas. Então, assim, eu vou pro rock, ela vai pro samba. Eu vou num dia na igreja, ela vai em outro lugar que ela gosta de ir. Então, assim, e eu amo ela demais por isso. É um diferente que necessariamente a gente não tem que compartilhar 100% do que a gente gosta. Exatamente. Mas os momentos de encontro são satisfatórios. Exatamente. Né? E isso pode acontecer com os outros também. Temos discordâncias, às vezes, em política, temos discordância em religião, mas o que a gente compartilha é bom. Então, ele pode existir. E isso dentro de empresa também. A gente vê, sabe que é ruim, tem que ser melhorado. Às vezes a gente vê dentro de uma empresa várias microempresas trabalhando. Isso não é minha área, não fale comigo. Isso não é minha função, fale com fulano. Né? E às vezes você não percebe que ali é um todo. Sim. Né? E esse todo pode ser compartilhado, sim. Né? Mas isso é mais nosso, é mais humano, mais trabalhado mesmo. Posso me dispor a ajudar? Posso me dispor a pedir ajuda? Posso me dispor a dizer que sim, nesse caso estou mais fraco. Eu preciso recompor? Posso. Esse ponto é bem, acho que emblemático e é importante ser falado, né? E acaba sendo uma consequência do contexto que a gente vive, da perfeição, né? A partir do momento que a gente só vê no exterior perfeições, né? A gente não tolera ser fracassado. Então, a gente cria bloqueios para reconhecer as nossas falhas, para reconhecer as nossas necessidades de ajuda. E aí, solução natural, a gente terceiriza. Não, eu fiz isso porque o outro fez aquilo, ou eu fiz isso porque você fez isso. Mas também, né, você fez isso. Então, a gente está sempre espalmando a responsabilidade.
eu falo que eu tive uma grande sorte até na minha carreira, porque eu tive seis chefes, né? 7, perdão. Eu tive 7 chefes ao longo de toda a minha carreira como profissional. E em cada um eu aprendi algo, né? Até de um, né, que, assim, 90% das coisas não estavam aderentes ao que eu acreditava, né, como qualidades de liderança. Mas foi o único que me falou uma coisa que me transformou muito mais do que os outros. Ele falou assim para mim um dia, né? Eu era um jovem muito trabalhador, muito responsável e muito crítico, porque eu queria as coisas com muita perfeição. E eu me cobrava muito, né? E, consequentemente, naquela função, eu era gerente de projetos, eu cobrava muito os outros. Nunca com falta de educação, mas eu era aquele chato, sabe? Que se você falava assim, ó, eu te entrego às 11 horas, Lá 11 e vem 1, ele. eu tava lá, e aí? Né? Ah, Não? Como assim, né? Então, e aí, um dia a gente estava trabalhando no lançamento de um carro, né? 2004. E nós tivemos uma reunião bem difícil, né, dentro da engenharia, e eu abri a caixa de Pandora, né? Fulano, você não entregou? Poxa, é a terceira vez que você fala que vai tal, não sei o quê. Ciclano, você não entregou? Poxa, já é a segunda vez. Então, eu abri a caixa de Pandora, foi aquele horror, né? E as pessoas se incomodaram, enfim, aí ficaram com vergonha, acabaram correndo atrás, fizeram o que tinham que fazer. Na minha cabeça, teoricamente, eu falei, bom, cumpri o meu papel para entregar o resultado, né? E aí ele me chamou para conversar. Ele falou o seguinte para mim. Ele falou assim, ó, eu vou te falar uma coisa, né? Você é um rapaz muito bom, tem excelente trabalho, muito dedicado, tal. Com certeza, algum dia você vai ser gerente aqui. Não tenho dúvida. Agora ele falou o seguinte, se você cobrar as pessoas do jeito que você se cobra, você não vai ter ninguém na sua equipe. é. Olha, eu vou te falar que isso até hoje eu guardo, porque veio da pessoa, desses 7 chefes que eu tive na minha carreira, que foi a pessoa que eu menos aprendi. Mas esse foi um ensinamento que valeu por praticamente Fica, né? todos, porque É. você, sabe, se colocar no lugar do outro, saber ouvir, saber amparar, né? Dosar esse senso crítico, né? Abrir a mente, né? E isso é qualidade de vida no trabalho, né? Uhum. É você fala, calma, né? Tudo vai ser entregue com responsabilidade, mas não seja um fim justifica os meios, né? Um Maquiavel, né? Uhum. No trabalho. Então, eu acho que esse é um ponto muito, muito importante, né? Também para quem nos ouve, que sim, a gente é pago para dar resultados, mas antes vem as pessoas, né? Eu acho engraçado que a gente vê muita publicação, né? Líder tem que ser isso, líder tem que ser aquilo outro. Mas aí eu me pergunto, mas o líder tem que ser uma pessoa também? Ou não? Ou só não. esse aí que vocês estão querendo que ele seja o tempo todo? Tem um treinamento postural que chama Liderando com Saúde Mental, que é ajudar os líderes a saberem lidar com as questões do seu time e com ele mesmo, né? Porque é só cobrança, porque ele recebe a cobrança, ele repassa a cobrança, ele recebe a cobrança, ele repassa a cobrança. Mas e ele como pessoa? E ele como parte daquela equipe, daquele time, sabe? Também faz diferença. Né? Então, cuidar dele também é bom, né? E se sentir mesmo como alguém que precisa ser ajudado. Tem uma parte que a gente não falou e eu gosto, porque gera tanta pressão, Michel,
que é a questão do propósito. Hoje em Sim. dia se fala tanto disso, né? Você tem que saber o seu propósito. E parece que a gente recebe isso de uma maneira tão pesada que você fala, meu Deus, qual que é o meu propósito mesmo? Eu tenho que descobrir. E passa a vida inteira tentando descobrir. Mas aí, vamos pensar nisso um pouco diferente. Porque eu entendo propósito como se eu acordo e sinto prazer em levantar. Algo me dá uma energia para que aquele dia renda. Esse algo é o seu propósito, que pode ser. Cara, eu levanto e corro atrás porque eu quero que minha filha viva bem. Eu levanto e corro atrás porque eu tenho muito prazer de estudar sobre isso. Eu levanto e corro atrás porque depois que eu recebo também o reconhecimento daquilo, eu falo, nossa, dever cumprido. Então entende que para cada pessoa é uma coisa e que isso pode mudar a todo tempo. Pode ser que meu propósito esse ano seja, eu vou me adaptar à nova cidade que eu mudei, eu vou deixar minha filha mais confortável aqui, mais agradável pra gente, fazer novas atividades. E no próximo ano isso pode mudar. Então, às vezes, receber isso com um peso gigantesco, porque propósito, a gente pode ser salvar o mundo. Pode ser evitar a guerra mundial, pode ser. Pode ser igual o Elon Musk, ir para Marte, propósito. Mas também pode ser fazer uma comidinha gostosa em casa. Mas também pode ser ver o filho dando gargalhada. Isso também é um propósito, né? Então, às vezes, não tem que ser gigante para o mundo. Precisa ser gigante para mim, né? Para os que estão ao meu redor, entendeu? Então, parar com tanta pressão mesmo. Nem tudo tem que ser premiação e primeiro lugar. É também gostoso o reconhecimento. Mas, às vezes, o reconhecimento dentro de casa ele é melhor, né? A esposa falar, obrigada, te amo. O filho falar, mamãe, papai. É bom também, tá? Então, essa coisa da busca de eu tenho que ser o melhor, o mais reconhecido, o mais premiado, será que isso vale a pena para você? Às vezes valeu para o outro e ok, mas para mim às vezes não me preenche. Então, pensar que quando eu conseguir descobrir ou alcançar o meu propósito, eu vou ter felicidade aqui. Não. Você sabe que quando eu mudei para São Paulo, era muito roceira, né? Mas eu gostava também. Aí eu achei São Paulo, assim, muito ruim. Aí um dia eu fui reclamar com meu pai. Nossa, pai, aqui as pessoas são frias, aqui é tudo corrido, aqui é cansativo, eu quero ir embora daqui. E tinha 6 meses que eu estava em São Paulo. Aí meu pai falou, filha, lugar bom para se viver é o lugar que a gente está. Se você está aí, faça daí o melhor lugar para você viver. E quando ele falou isso comigo, eu lembrei do que você falou do cara que aquela frase guardou. Isso meu pai me falou 20 e tantos anos atrás e eu guardei essa frase. Faça o lugar que você está, o melhor lugar para se viver. Então, se é aqui que eu tô, eu vou me reunir com os que eu gosto, nos lugares que eu gosto, com a comida que eu gosto, do jeito que eu gosto, e ali vai se tornar o melhor lugar, né? E isso tem a ver com o que você falou em relação a essa frase que coisas, às vezes, pequenas guardam a gente para sempre e que realmente fazem sentido, que a gente tem que praticar. Né? Exatamente. Bom, como Madre Teresa, né, Santa Madre Teresa de Calcutá falou, né? Você quer mudar o mundo, comece amando a sua família, né? E uma outra coisa que eu ouvi, na verdade eu li, agora não me recordo quem falou, né? Perguntou assim, qual que é o seu propósito? Ele falou assim, meu propósito é que quando eu ficar velho, meu filho deseje estar perto de mim. Ai, faz todo sentido. Né? Não que ele venha por obrigação, mas que eu seja uma pessoa prazer. tão boa mas que ele tenha prazer de estar perto de mim, né? E isso, se você pensar, é profundo, né? Porque é uma construção que você faz, né, com o seu filho, de exemplo, de atitude, Todo enfim, dia, de todo dia, né? Se você deseja acessar um canal sobre casas inteligentes, com apresentação de dispositivos que tornam seu dia a dia mais fácil, dicas de automação, explicações como tornar sua casa mais digital e ter acesso a tutoriais e muito mais, acesse Makers Vault no YouTube. É tudo junto. Makers Vault, o segredo dos fabricantes, o canal para aprender e se desenvolver. Bom, passou essa 1 hora sim. Foi, nossa, muito bacana a nossa conversa. Já fica aqui um convite para um próximo podcast. Agora a gente sempre finaliza com 3 perguntas que você pode resumir ou falar da maneira que você quiser, tá? Então, Camila, primeira, né? Qual foi aquele seu momento mais positivo, de maior conquista,
da sua vida profissional, que quando você olha para trás, você sente orgulho e te dá a felicidade? Abre o sorriso aí. Isso foi construído durante o tempo, mas eu gosto demais quando eu encontro meus alunos, eles falam: Camila, eu consegui tal lugar, tô trabalhando em tal lugar. Camila, eu entrei em tal empresa. Aí eu falo: cara, a pessoa veio tão feliz me contar isso, eu sei que eu fiz uma partezinha desse processo. Isso me dá muita felicidade como professora. E profissional, por exemplo, se eu dou uma palestra, um treinamento, um programa de saúde na empresa, e eu tô ali andando naquela empresa, fazendo aquele network, tomando um cafezinho, e os funcionários sorriem para você, sabe? Eu gosto. E às vezes ele não precisou falar nada. Eu te falei, eu dei uma palestra na segunda-feira numa empresa, e na terça-feira, online, e na terça eu estava lá presencial. Eu vi que várias pessoas vieram conversar comigo, só deram um sorriso. Então, quer dizer, isso trouxe algum tipo de resultado. Uma pequena coisa já melhorou. Então, eu fui percebendo isso no decorrer do ano, da vida, e isso foi me deixando feliz, porque algo de bom eu deixei por ali, né? Então, isso foi uma coisa que eu fui percebendo, que veio trazendo nessa carreira aí, que me gerou prazer de continuar fazendo o que eu faço. E o momento de maior aprendizado? Que você olha e você fala, puxa, com a sua maturidade atual, Profissional? você olha e fala, poderia ter feito diferente. Cara, eu acho que o que eu percebo é que eu consegui levantar das quedas, que foram muitas, tá, gente? Você cai e aí você só consegue subir quando você avalia o que você errou, tem força e resiliência para conseguir subir de novo. E isso aconteceu em vários momentos da carreira. Tem épocas que a economia te atrapalha, tem época que a pandemia te atrapalha. E achar a solução, sabe? Porque para tudo há solução, menos para a morte. Né? E então, quando a gente encontra uma solução, às vezes é pegando uma rota diferente, mas para alcançar o mesmo objetivo. Então, eu percebi que eu tive crescimento quando eu caí e consegui subir de novo. Muito bom. E, falando em propósito, qual é o seu propósito atual, profissional, e qual é o seu propósito atual, pessoal, ou são a mesma coisa? São diferentes. Na vida pessoal, eu mudei demais, porque... Eu vou te contar uma historinha rápida, assim. Há uns 7 ou 8 anos atrás, eu trabalhava demais. Eu sempre fui workaholic. Eu amava e ainda amo trabalhar. Só que nesse período de 8 anos atrás, eu tive 2 ataques de pânico. Em São Paulo. Um dentro do túnel JK. Parei o carro que eu não conseguia mexer mais um dedo. E a minha sensação é que estava abrindo um buraco negro, assim, da morte. É a sensação da morte. E a segunda, eu estava dando um treinamento num sindicato. Quando eu saí desse treinamento, eu tremia tanto que eu não conseguia falar. E eu não lembro de nada que eu dei nesse treinamento. Nossa. E nessa época eu parei e pensei, eu preciso realmente fazer isso tudo? Eu posso descansar um pouco? Ou eu posso ter um pouco de prazer na minha casa, deitado no meu sofá, brincando com a minha filha, assistindo um filme? E nessa época minha vida mudou muito. Então eu comecei a focar assim, cara, trabalhar é bom. Mas fazer essas pequenas coisinhas do dia a dia é bom também. E aí começou a ter muita mudança. Então hoje eu sinto muito prazer em viver com poucas pessoas, em paz, junto da natureza, com pessoas que eu posso confiar. Então ali é um meiozinho que eu falo, cara, ele é tão simples, mas tão simples, que às vezes assim você pensa, se eu falar para alguém que tipo de vida é esse, a pessoa vai até falar, que estranho. Que eu não preciso de grandes coisas ali para me satisfazer. E na vida profissional, o que tem me dado muito prazer é perceber que consigo preencher um pouco, aliviar um pouco. Porque a sensação que as pessoas estão tendo de solidão, de vazio, de pouco valor, de dor, sendo ela física ou emocional, tá grande, né? Então, se eu percebo que eu consigo ajudar um pouco, é uma coisa que tem me preenchido como profissional. Eu falo, pelo menos hoje eu vi que ela sentiu que há um pouco mais de esperança e há um pouco mais de motivo para continuar a viver. Porque viver é bom, gente. É, muito bom. Bom, e muito obrigado por você ter vindo aqui. Foi um bate-papo muito gostoso. Tenho certeza que o pessoal que nos ouve adorará, né? Vai ao ar terça-feira e nos vemos em breve. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado a vocês. Pessoal, e vocês todos que nos ouviram, mais uma semana, mais essa hora para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Nosso muito obrigado.
por acessarem o podcast Descomplica TD, o canal que colabora na sua evolução pessoal e profissional, e também com o aumento dos níveis de maturidade organizacional em treinamento e desenvolvimento humano. Deixe aí o seu review, ligue o sininho, a gente responde a todos vocês. Muito obrigado, até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Abraços digitais.